Fala galera, chegando com mais um Você Pergunta, sem esticar muito hoje, que é pergunta pra tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. Matheus Deres que lute para fazer a edição. Vamos lá então, é mais um Você Pergunta chegando e eu peço aquele like no vídeo. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, compartilhe, espalhe aí para todo mundo e já agradecendo a audiência no último Você Pergunta. Vamos lá, muito rápido. Tentar também com respostas curtas, hein? A primeira pergunta. Vitor Sena, fala Venâncio, tudo em cima? Sobre a situação da Nike, foi só o Ronaldo jogando verde ou tem algo mais concreto por trás daquela live do patrão? E um amistoso com o Valladolid, vai ter mesmo? Um abraço, meu amigo, seu trabalho é uma inspiração. Muito obrigado pela pergunta. Primeiro sobre a Nike. Claro que o Ronaldo comentou aquilo, o Cruzeiro tem um longo contrato com a Adidas, o contrato precisa ser respeitado, a não ser que surja uma situação nada comum. Então, até o momento, a Adidas segue planejando as camisas das próximas temporadas, tudo normal. Quando tiver o momento de uma renovação, aí eu tenho quase que certeza que a Nike vai aparecer também na história. Mas, por exemplo, o Valladolid, por mais que a Nike tivesse o contrato vitalício com o Ronaldo, a Adidas renovou, então deve ter feito uma ótima oferta para continuar no Real Valladolid. Vamos esperar, mas esse assunto só deve esquentar mesmo quando já tiver ali em 2024, porque o contrato com a Adidas vai até 2025. Aí quando for conversar de renovação, aí sim a história pode esquentar. Sobre amistoso com o Valladolid, nenhuma novidade ainda, o problema é ajustar calendário, né? Porque a temporada europeia, meio de ano até o outro meio de ano, e aqui fica diferente, né? Então, qual seria uma data aí possível para se fazer um amistoso? Vamos aguardar se isso um dia vai ser possível entre os dois times do Ronaldo. Leonardo Barreto, fala Samuca, você concorda que o Lucas Oliveira foi o melhor jogador do Cruzeiro na Série B? E por que ele não bate falta nesse time? Vi uma postagem sua que no ano passado ele fez muitos gols de falta, batendo muito bem na bola. Vamos fazer uma campanha para que ele volte a bater faltas. Parabéns pelo trabalho, sou seu fã. Não perca um vídeo do canal. Abraço. Ô Leonardo, muito obrigado pela pergunta. Foi em alguns outros anos, viu? Não foi no ano passado não. Ele parou, o Oliveira disse, parou de bater falta quando ele treinava com o Thomas Bastos, que até jogou no Operário, lá no Atlético Goianiense. Então assim que ele chegou lá no Atlético Goianiense, ele já parou de cobrar falta. Foi na época aí de Tigres, lá do Rio de Janeiro, e realmente uma batida com muita qualidade. Eu coloco o Oliveira entre os três melhores do Cruzeiro na Série B. Vamos lá. Eu, sem especificar quem é primeiro, segundo e terceiro. Oliveira, Lucas Oliveira, Neto Moura e Rafael Cabral. E ali, tentando entrar no top 3, o Edu pelos gols importantes que ele marcou na competição. Então eu fico com isso, mas concordo também que o Lucas Oliveira fez uma grande temporada, tanto que fez que o Cruzeiro acabou comprando o jogador e ficando em definitivo com o atleta. Matheus Vieira, fala Venâncio, qual você acha que será o teto salarial do Cruzeiro na próxima temporada? Um aumento razoável para não abusar do orçamento ou uma margem maior para se tornar um pouco mais competitivo no mercado? Admiro o seu trabalho, abraço. Ô Matheus, não sei se vai ter um teto, mas com certeza vai se respeitar um padrão. Mas o que eu vejo é o Cruzeiro pelo menos dobrando a folha salarial para a próxima temporada. Aí você sairia de 3 para 6 milhões pelo menos, podendo um pouco mais dependendo do orçamento. Dá para se montar um time competitivo e é o que eu acredito que vai acontecer, sem fazer grandes loucuras, mas contratando bons jogadores para a temporada de 2023. Rômulo Santana, fala Samuca, o Bravo, você poderia fazer uma live com a diretora do futebol feminino, a Kim Saito ou a Natália Bittencourt, gerente de saúde e performance? Ô Rômulo, ótima sugestão e já até comentei com o Bruno Faleiro, assessor de imprensa do Cruzeiro, vamos planejar isso com toda certeza, terminando a temporada aí, realmente a Natália Bittencourt, que é a chefe, né, do departamento de saúde e performance do Cruzeiro, tem aí uma vasta experiência, né, já trabalhando no futebol e chefiando um departamento, né, de futebol no Cruzeiro. É uma responsabilidade muito grande, com certeza seria uma ótima live, e o mesmo vale para a Kim Saito, que chegou para ser diretora do futebol feminino do Cruzeiro. Assim que terminar também a temporada, podemos marcar
para falar sobre o ano de 2023 e tenho certeza que a gestão do Ronaldo vai investir no futebol feminino para que o Cruzeiro tenha um bom time na próxima temporada. Matheus Rocha, fala Samuca, devido ao fato do Cruzeiro não poder fazer grandes investimentos e, claro, sempre estar atento aos jovens com grandes potenciais para revendas, você acha que pode ocorrer uma vitrine da nossa base no Campeonato Mineiro, com o intuito de realizar vendas ou, quem sabe, talvez aproveitar algum nome para a disputa da Série A? Matheus, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que o planejamento vai seguir o mesmo. O Paulo Pessolano deu chance para vários garotos ao longo da temporada. Neste início de ano não foi diferente. E penso que sim, ele vai observar agora. Não precisa apenas de jogo para ver qualidade nos garotos. O Pessolano está no dia a dia na Toca da Raposa 2, o Sub-20 treina na Toca 2, então é um acompanhamento de perto. Quando tiver alguém em ponto aí de ser chamado para o profissional, com certeza ele vai fazer. Fabrício Alves, fala Samuca, na sua opinião, o Cruzeiro vai ter um elenco para se sustentar na Série A ou para brigar pelo menos entre os 6 primeiros? Valeu Samuca, Cruzeiro sempre. Fabrício, muito obrigado pela pergunta. Eu até fiz um vídeo sobre o que o Cruzeiro projeta. Claro que é uma projeção de pé no chão. O Cruzeiro planeja permanecer primeiro na Série A em 2023, alcançando ali um 13º lugar pelo menos, que poderia colocar o clube na Copa Sul-Americana de 2024. Eu acho que o Cruzeiro terá um time competitivo, mas para brigar entre os 6 primeiros, acho que ainda não. Isso está no planejamento a partir de 2025, brigar entre os 5 primeiros em todos os campeonatos da Série A do Brasileirão. Então, vamos devagar, mas quem sabe, às vezes, alguma situação pode dar uma melhorada no projeto inicial para que o Cruzeiro possa ali pelo menos tentar a primeira parte na tabela. Mas o objetivo principal é, saindo de uma Série B, se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Guilherme Santos, grande Samuca, qual a expectativa da folha salarial do Cruzeiro para o ano que vem? Um grande abraço e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Guilherme. Foi o que eu falei há pouco aí. Creio que uma folha na casa de 6, 7 milhões, estourando isso, para fazer um time competitivo e brigar aí para fazer uma boa temporada em 2023. Jarbas Garcia do Amaral. Samuel, existe alguma mudança prevista para o programa de sócios em 2023? Moro no interior, Ipatinga, e sinto falta de incentivos para melhorar o engajamento da torcida que mora longe da capital. Ô Jarbas, eu até entrevistei o Lenin Franco, que é o diretor de novos negócios do Cruzeiro, naquela live na apresentação da CIMED como patrocinadora, e ele falou sim que tem uma preocupação, que estão estudando algumas situações para o sócio, que ele pensa sim que novidades podem ser anunciadas neste final de temporada e início de 2023. Então o Cruzeiro está sim estudando qual o melhor benefício, qual a melhor categoria para que o sócio possa crescer ainda mais. Patrick Henrique, fala Samuel, há um tempo o GE tinha divulgado o projeto do Cruzeiro para os 3 anos seguintes, mas quero saber de você, como o Cruzeiro planeja esse 2023, 2024 e se possível 2025? Digo de receitas, investimentos no clube e os níveis no futebol. Ô Patrick, eu até gravei um vídeo sobre isso e você pode procurar aí projeção do Cruzeiro para os próximos anos. O Cruzeiro, no termo esportivo, planeja permanecer na Série A em 2023, pelo menos 13º lugar, 8º em 2024 e a partir de 2025 brigar entre os 5 primeiros o tempo inteiro. Quanto à receita, o Cruzeiro planeja para 2023 uma receita ali na casa de 212 milhões e quer mais de 400 milhões até 2032. Isso significaria um clube sustentável, sem depender de aporte ou disso e aquilo. O próprio clube iria se sustentar, é o que projeta a gestão do Ronaldo para os próximos anos aqui no Cruzeiro. Douglas, fala Samuel Venâncio, sobre o Memorial Museu do Cruzeiro, alguma perspectiva de realização? Lembra um início de trabalho por parte da gestão Sérgio Rodrigues, com documentos históricos sendo resgatados. E agora para a SAF, como seria? O Douglas, realmente teve esse projeto iniciado naquela época, mas com tanto problema, né? Isso acabou ficando em segundo, ou em terceiro, ou em quarto plano, enfim, ficando para um segundo momento. E com a SAF não vai ser diferente. Claro que algumas coisas o Cruzeiro vai fazendo juntamente aí com o processo do futebol, a questão das dívidas, o Cruzeiro quer se reorganizar, fazendo algumas melhorias na Toca da Raposa 2, por exemplo, na última semana trouxe aí sobre a nova fachada que terá
na Toca da Raposa 2, então isso vai acontecendo. E claro, o Cruzeiro estando melhor financeiramente, mais bem estruturado, com certeza esse projeto aí vai voltar à pauta. Dodô Cruzeiro sempre. Fala, Samuca, em relações à contratação, na sua opinião, quais são os perfis de jogadores procurados pela diretoria e comissão técnica do Cruzeiro? Sobre Everton Ribeiro, ainda existe chance de volta do jogador? Obrigado por ler minha mensagem, abraço. Dodô, muito obrigado pela pergunta. Eu penso que o Cruzeiro agora vai buscar jogadores com um perfil maior de Série A do Campeonato Brasileiro. Não é segredo para ninguém que o elenco montado nessa temporada foi para disputar a Série B e, claro, alguns jogadores com o desempenho, eles acabaram conquistando uma vaga para continuar na próxima temporada, mas acho que o perfil vai mudar. O Cruzeiro com certeza vai se reforçar em todos os setores para ter um time competitivo na próxima temporada. Sobre Everton Ribeiro, não acredito para 2023, pouco provável que ele deixe o Flamengo. Se um dia ele sair do Flamengo, ele tem contrato a princípio até o final do ano que vem. Pode disputar uma Copa do Mundo, não sei se vai renovar. Se estivesse livre no mercado, aí eu não teria dúvida que o Cruzeiro procuraria pela relação do jogador e por ainda ter muita lenha para queimar. Mas para agora, com sinceridade, acho pouco provável. Magno Rizzi, Samuel Brabo, o Ronaldo tem dito desde que adquiriu 90% das ações da SAF que busca fazer história também como dirigente, deixar um legado para o futebol brasileiro. Mas eu sempre vejo comentários, não somente de torcedores, de que ele entrou para fazer dinheiro. É claro que o negócio precisa ter vantagens para quem vai assumir o risco, especialmente como estava o Cruzeiro. Mas qual a sua opinião sobre o assunto? Ô Magno, eu acho que é um questionamento muito importante que você faz, obrigado pela pergunta. Mas primeiro, claro que o Ronaldo assumiu o risco. Dando certo, foi uma grande oportunidade que o Ronaldo fez com a equipe dele, de gestão e tudo mais. Agora, para se ter uma vantagem nessa questão de ter um retorno financeiro, isso é com o passar dos anos e não vejo com sinceridade acontecendo neste momento. Penso que o Cruzeiro hoje já está valendo mais do que aquele tempo em que o Ronaldo foi comprar. Então ele comprou 90% das ações. Num futuro pode-se negociar uma parte desse percentual para reinvestir na SAF do Cruzeiro. Então eu vejo o Cruzeiro caminhando aí para um processo realmente, como você disse, de ser um marco, né? A gestão do Ronaldo, a SAF do Cruzeiro, ser aí o exemplo a ser seguido. Claro que é só o primeiro ano, vamos aguardar os próximos, como será este processo, tem muita coisa ainda para acontecer e a primeira amostra, vamos dizer assim, foi melhor do que o que o torcedor, talvez o mais otimista, pensasse, mas agora é ver também como serão os próximos anos aqui na gestão do Ronaldo no Cruzeiro. Jocafe Ferreira. Fala Samuca, parabéns pela cobertura do Cabuloso, somente informações verídicas. Você poderia falar mais sobre o Pessolano, se realmente ele tem o compromisso de ficar até o fim do contrato. Como diz o Emanuel Carneiro, não existe verdade que dure 24 horas no futebol. Em tempo, não ouço a sua antiga rádio desde 2014. Forte abraço. Muito obrigado pela pergunta. E o Pessolano ele fica no Cruzeiro. Para sair teria que ser uma situação inusitada. O Pessolano ele renovou o contrato, ele teve uma valorização, assim como a equipe de trabalho dele. O contrato prevê multa, uma multa, pelo que a gente sabe, que não é baixa. Então ele tem o sonho de trabalhar na Europa e acho que isso, tendo, vamos dizer, o Ronaldo como padrinho, é um passo para se entrar lá no futebol europeu. Então não vejo com sinceridade o Pessolano saindo nesta virada de temporada e sim continuando no Cruzeiro para comandar o time na Série A do Campeonato Brasileiro. Jonathan, fala Samuca, além do zagueiro Neres, quantos jogadores você acha que o Cruzeiro irá contratar para a disputa da Série A? Ô Jonathan, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que o Cruzeiro vai contratar muita gente. Não seria legal aqui da minha parte falar sobre números, até porque eu não tenho essa informação, quantos serão contratados, mas com certeza o Cruzeiro vai buscar jogadores para todos os setores, pensando na próxima temporada. Gil Rodrigues, Samuca, reverência, 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 risos. Isso aí é o grande Farid, feliz da vida com a volta do Grêmio. Um abração pro Farid. Queria saber de você o que acha da reposição de certos produtos na loja da Adidas. Me passa a impressão que eles não têm a mínima ideia de tão grande e engajada é a nossa torcida. Exemplo, a camisa rosa e o agasalho masculino. Um abraço. Ô Gil, eu até busquei mais informação sobre esta pergunta sua, porque realmente é uma pergunta boa.
e a informação que me foi passada é a seguinte: a Adidas trabalha com pedidos dos lojistas. Então, tem uma determinada época do ano que você já tem que projetar o que será pedido para vender ao longo daquela temporada. Então, por exemplo, vai sair uma camisa, a loja X fala, ó, eu quero esse tanto aqui, aí depende do orçamento da loja, de verba, de... Às vezes se tem medo, né? Ah, se eu comprar isso tudo aqui e não sair, eu vou ficar com o produto encalhado. Então isso tudo faz parte. Só que aí às vezes o lojista faz o pedido e o produto esgota, é que fez um pedido às vezes menor ou a torcida comprou mais e não tem como você, eu quero fazer um novo pedido aqui. A Adidas trabalha, segundo o que disse essa pessoa, com janelas de pedidos. Então fez ali, projetando o ano inteiro, e esgotou ou ficou encalhado, aí o lojista é que tem que trabalhar dentro daquela margem. E sobre esses produtos aí, é o que acontece. Então, às vezes um produto vende mais, o outro vende menos, e foi pedido isso, foi pedido aquilo, e acaba que fica sem determinada peça. Então, se todos os lojistas pedissem um número alto, a projeção indicaria que essas peças estariam à venda aí para o torcedor. Foi mais ou menos isso que me disse. Então a Adidas trabalha com essa janela e acaba dificultando aí todo o processo, e o clube tem que respeitar que é o que está em contrato. Marcos, Samuel, você acha que na Série A de 2023 o Cruzeiro já pode brigar pelo título do Brasileirão ou somente irá ficar no meio de tabela? Qual será o efeito Ronaldo? Ô Marcos, sobre o efeito Ronaldo, eu acho que é possível trazer bons jogadores. Agora, brigar pelo título, com sinceridade, isso não vai acontecer. Eu vejo o Cruzeiro meio de tabela e é o que o clube projeta lá com pés no chão, como eu disse há pouco, ficar ali, se manter na Série A, né? Pelo menos chegando em 13º. Então, com sinceridade, eu vejo o Cruzeiro no meio de tabela, mas claro, tudo pode acontecer. De repente o trabalho encaixa de uma forma espetacular como foi neste ano e o Cruzeiro aí passeou, né, na Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória Azevedo, fala Samuel, como anda a RJ do Cruzeiro? Fala sobre a ação que o Fred está tentando colocar a SAF junto da cobrança da dívida da associação. Isso traria problema para a RJ que a SAF está tentando? Na verdade, a RJ é da associação, né, ô Vitória? Muito obrigado pela pergunta. Essa ação do Fred, ações do Fred, elas já estão naquele plano de credores, já tudo lá dentro da RJ. Eu até vejo, e já falei sobre isso aqui, para, pelo menos até agora, ninguém se preocupar com essa ação aqui, saiu uma sentença que coloca a SAF como solidária ao pagamento. Isso já diz a lei de clube-empresa e até agora não tem nenhuma segunda instância o Cruzeiro sendo condenado nesse sentido. Então o momento é da RJ, da recuperação judicial, que segue todos os trâmites normalmente, e é aguardar quando vai ser marcada a assembleia, aí sim, para os credores votarem se aprovam ou não. Lembrando que para aprovar a recuperação judicial é necessário o voto ou são necessários 50% mais um dos votos para que o plano de credores seja aprovado, e aí sim comece todo o projeto de pagamento. Heitor, fala Samuel, poderia nos informar o tempo de contrato dos outros patrocinadores do Cruzeiro? Champion, Pixbet, Saudali, eu até vou acrescentar aqui, viu, Heitor? Eu busquei informação, tem a Buzer também. A Buzer vai ao final de 2022, Saudali final de 2022, o Supermercado BH, o Patrocínio Master, final de 2023, Pixbet final de 2023 e a Champion final de 2024. São aí os patrocínios do Cruzeiro, Buzer e Saudari se encerrando agora ao final da temporada, e claro, tem possibilidade de negociação para renovar. O mesmo vale para Giroagro, esqueci que era um contrato até o final do ano, podendo também ter uma renovação. Clube Nerd, você acha que todos os jogadores e comissões que estiveram no elenco 2020 e 2021 vão entrar na justiça ainda contra o Cruzeiro? Eu acho que a maioria já entrou, né? Não vejo quem ainda possa entrar, e se entrar tem uma minoria ainda, que a maioria já está lá cobrando na Justiça do Trabalho o que todos acham que tem direito.
Thiago Paula, fala Samuca, Edu tem contrato até o final de 2023. Você acredita que o Pessolano não deve aproveitá-lo na Série A? Obrigado. Thiago, o contrato é até o final de 2024. Acho que ele só sai do Cruzeiro se chegar uma proposta. O Edu tem 22 gols na temporada e pode, na última rodada contra o CSA, já que ele não joga contra o Novo Horizontino, melhorar ainda essa marca. Então, se chegar alguma proposta interessante, o Cruzeiro pode estudar. A princípio, não tem por que se desfazer do jogador. Continua aí com o contrato em vigor e, repito, o contrato vai até o final de 2024. Paulão, bom dia Samuca. Como está o processo de regularização dos imóveis do Cruzeiro? Regis Campos recentemente disse que o clube possui um projeto de construção de um shopping no Barro Preto. Esse projeto aumentaria a arrecadação da associação e ajudaria a pagar as dívidas. Como anda o processo da recuperação judicial? Abraço, Paulão de Contagem. Recuperação judicial, que eu falei há pouco, está seguindo o trâmite normal, tem que aguardar a assembleia ser marcada para que os credores votem o plano de recuperação do Cruzeiro. Sobre esse processo de regularização, é um processo árduo que demanda grana, então o Cruzeiro não tem a maioria aí dos imóveis sem regularizar, né? Toca 1, toca 2, enfim, muita coisa penhorada, então o Cruzeiro passa por todo este processo. Realmente esse assunto surgiu sobre shopping no Barro Preto, mas nenhuma nova informação, assim que tiver, e se tiver também, né, se for o caso, a gente volta a falar sobre este assunto. Kaique Tibúrcio, fala Samuel, acha possível o Pedrinho trazer o tal camisa 10 para essa temporada? O Kaique, isso ficou na cabeça, né? Teria que ver o que seria esse camisa 10, né? Como que encaixaria no estilo do Paulo Pessolano? Ele precisa de um camisa 10 clássico? Hoje o estilo não mostra tanto assim, né? O jeito que o Pessolano trabalha, mas vamos ver. Quem sabe aí para o futuro isso possa voltar à pauta, e tem que ver também, né? O que seria um camisa 10 que o Pedrinho poderia ajudar o Cruzeiro? Tem todas essas questões, vamos seguir acompanhando. Muito obrigado pela pergunta. O Yusek, fala Samuca, como está o andamento dos estádios, Mineirão e Arena Betim? Nenhuma novidade significativa, Will. Teve aquela fala do governador, mas na semana passada eu já apurei que teve uma reunião do secretário Fernando Marcato com o Mineirão. Nada de pauta de rompimento de contrato neste momento foi ali assunto, então é um tema muito complexo, mas eu repito, com sinceridade, vejo o Cruzeiro assumindo o Mineirão em um futuro próximo, não imediatamente, mas trabalhando para que isso aconteça. Aí tem que ver como se dará todo este processo. Acho que Betim ficando aí em um plano mais distante, mas não deixa de ser, claro, uma opção também, só que até o momento nenhuma novidade sobre o projeto lá da cidade de Betim. O Kaique Tibus mandou outra aqui, ó. Fala Samuel, na sua opinião, o Cruzeiro vai trazer um centroavante de peso? O Edu sai ou fica? A princípio o Edu fica, mas nada impede do Cruzeiro buscar mais um centroavante. Tem a questão do Rafa Silva, que passou por cirurgia, um longo período de recuperação, fica pelo menos até se recuperar. Então, claro que o Cruzeiro pode pensar sim nessa posição para a próxima temporada. Manuel Bento, Samuel, você acha que o João Paulo tem chance de ficar no Cruzeiro? A lesão que ele sofreu atrapalhou. Eu até gosto, viu, Manuel, do João Paulo. Tem mais um ano de contrato, mas como você disse, a lesão atrapalhou. E como ele perdeu todo esse tempo, eu acho que ele pode deixar o Cruzeiro em 2023. Mas claro, como tem contrato, tudo tem que ser avaliado. Vai chegar alguém interessado? O jogador ficou um longo tempo sem atuar. Nem sei se vai para estas duas últimas partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogador que, estando em forma, poderia ajudar, mas aí resta saber como a comissão técnica entende isso depois dele acabar perdendo espaço com este grave problema que ele teve e ficou fora desde abril dos gramados. Carlos Rafael Amaral. Samuel, como anda o processo do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense no caso do Vitor Roque? Será que as partes poderiam entrar em um acordo, mantendo a permanência de Zé Ivaldo do Jajá? Tamo junto e vamos que vamos. Muito obrigado pela pergunta. O processo segue na CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputa, ainda sem sentença, sem nenhuma definição. Se tivesse uma sentença favorável a este ou aquele, e o Cruzeiro vive a expectativa de que vá conseguir um valor maior nessa questão do Vitor Roque, aí, claro, que tudo poderia ser negociado. Até o momento não tem nenhuma relação essa ação contra o caso do Vitor Roque com permanência de jogadores. O Cruzeiro ainda vai estudar
estas possibilidades, o Zé Ivaldo e o Jajá, e o Atlético Paranaense só vai falar sobre isso depois da disputa da final da Copa Libertadores. Rodrigo Aparecido, Samuca, você realmente acha que 6 milhões de reais no Bidu é caro? Duvido que acharemos um lateral bom por esse preço, sem contar que ele é jovem e poderia se valorizar valorizar demais numa Série A. Sinceramente, acho que Cipriano e Kaique têm potencial, mas não dá para confiar nos dois na Série A. Abraço de Abaeté. O Rodrigo, eu até trouxe aí informação sobre o interesse do Cruzeiro no Juninho Capixaba, que vai ficar livre, faz uma grande temporada no Fortaleza. Eu penso que hoje, para a situação do Cruzeiro, 6 milhões e meio de reais por 60% é um valor alto. Então, se fosse um valor menor, acho que o Cruzeiro poderia pensar nessa possibilidade, mas como teria que fazer esse pagamento alto ao Guarani, é pouco provável que o Bidu fique e é trabalhar para encontrar uma outra opção mais barata e já com uma bagagem maior também em Série A, o que não é o caso do Matheus Bidu. Paulo Rodrigues, Samuel, dentro de uma coerência financeira, seria viável o Cruzeiro tentar contratar o Anderson Talisca? Você gostou da contratação do zagueiro Neres? O Neres veio para compor. Sinceramente, não é aquele jogador, vai chegar e ser titular absoluto na Série A. Pode até crescer e se transformar nisso, mas pelas informações é para uma composição de elenco. Sobre o Talisca, claro que seria uma grande contratação, mas hoje é totalmente fora da realidade do Cruzeiro. O jogador já rodou aí alguns países recebendo uma fortuna atrás da outra, então seria um sonho bem distante do que pode pagar o Cruzeiro hoje. Vantuir Machado, e aí Samuel, tudo bem? Você consegue apurar se a Adidas vai vender o uniforme 2 de goleiro desse ano, o azul? Então, Vantuir, eu busquei informação sobre essa sua pergunta. Alguns produtos realmente a Adidas não coloca à venda. Isso é da Adidas, é o que está em contrato também. Não é o clube que sai ali, quero todos esses aqui para venda. É o que a Adidas acha que vai ser legal vender, que vai ter o público para comprar. Então eles fazem o estudo deles e colocam à disposição do torcedor. Então por isso que alguns produtos, infelizmente, eles não ficam à venda para o torcedor. Luiz Fernando Ferreira, bom dia. Sobre a possível contratação do Pedro Raul, teve mais alguma notícia? E o Bidu, você acha que ele não está sendo relacionado por causa de ofertas de outros times ou alguma negociação em andamento? Ô Luiz, o Bidu ainda não tem definição e o Cruzeiro tem até o final de novembro, caso queira exercer a opção, o que é pouco provável de acontecer. Sobre Pedro Raul, teria que pagar ao time japonês, ele pertence a um time japonês, não pertence ao Goiás, e além disso fazer uma grande oferta salarial. Recentemente, o presidente do Goiás disse que já escutou que o Pedro Raul tem oferta salarial do futebol brasileiro na casa dos 700 mil reais. Isso é impossível o Cruzeiro pagar. Não que o Pedro Raul não mereça, mas é uma nova realidade do Cruzeiro. Ele está fazendo uma grande Série A do Campeonato Brasileiro e vamos ver. Acho que terá um leilão aí, vários times querendo comprar o jogador. Anderson Siqueira, Samuel, as contratações do Cruzeiro por enquanto vão ser somente de oportunidade de mercado, não vai ter investimento em alguma aposta de mercado? O Anderson, eu acho que vai ter investimento sim, assim como o Cruzeiro fez em alguns jogadores durante a temporada, o Oliveira, o Neto Moura, o Wesley Gasolina, não serão investimentos de alto volume, mas penso que dependendo do jovem, o Cruzeiro possa sim fazer alguma aposta, mas o pensamento também é de ter jogadores com mais bagagem para disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Cristiano Souza, seguindo a linha das últimas contratações do Cruzeiro esse ano, o que você acha do lateral esquerdo Paulo Otávio? Wolfsburg fez um golaço no Cruzeiro na época que jogava no Tombense em 2015 ou 2016. Eu lembro desse jogador. Zeca, que era do Mirassol, centroavante, e ainda está barato na Coreia. E o Matheus Sávio, ex-Flamengo. Tirando o Zeca, acho que os outros dois são mais fáceis de serem convencidos. Ô Cristiano, eu penso que o Cruzeiro, com o seu departamento de mercado, eles têm estudado jogador de tudo quanto é lado. O negócio é ter um entendimento entre todos de que aquele jogador vai render aqui no Cruzeiro, de que não será uma aposta errada, é o grande desafio também, né? Às vezes, se vai errar, se der errado, errar gastando pouco, então é todo um trabalho que o departamento de futebol faz e o Paulo Pessolano já até comentou sobre isso, né? Ele fica avaliando o jogador o tempo inteiro e nomes comentados e quase nada a gente fica sabendo, né? Muitos são descartados, então penso aí que o melhor é aguardar. Vejo aí que você sugeriu bons nomes,
mas com sinceridade não sei se seria para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Então é um desafio também, né? Essa questão de se imaginar o cenário que o atleta vai encontrar na próxima temporada. Rodrigo Cordeiro Dias. Samuel, o que você acha do Rafael Navarro ou Breno Lopes do Palmeiras? Seriam possíveis para o Cruzeiro? Os dois tiveram uma certa dificuldade, né? O Navarro fez uma grande Série B com a camisa do Botafogo e no Palmeiras encontrou muita dificuldade, tanto que o Palmeiras saiu contratando aí outros jogadores, o Lopes, o Merentiel para a posição. E o Breno Lopes entrou pouco, né? Não sei se seriam nomes aí para fazer uma grande temporada de Série A pelo Cruzeiro. Acho que poderiam ter a mesma pressão que encontraram no Palmeiras, mas enfim, são bons jogadores. Vamos aguardar aí se estariam na pauta também, né? Até difícil ficar falando sobre nomes que às vezes nem foram sondados aí pelo Cruzeiro. Edu Lacerda, fala Samuca, tudo jóia? O Dadá Belmonte, que joga no Goiás, que pertence ao Água Santa, seria possível contratação para o Cruzeiro 2023? O Dadá, eu me recordo dele quando atuou, se não me engano, no Náutico, depois ele fez aí um campeonato paulista pelo Água Santa e no Goiás agora fez bons jogos realmente. E ele, repito, pertence ao Água Santa, né? Não sei se estaria na pauta do Cruzeiro. E aquela história, ele seria aí uma opção melhor do que o Bruno Rodrigues, do que o próprio Stênio, porque o que eu penso é que o Cruzeiro, se for contratar, vai contratar jogadores que vão dar um ganho a mais para os que estão aqui hoje. Então, com sinceridade, não apostaria nesta possibilidade. A não ser uma composição de elenco, mas aí você pode compor o elenco em uma outra situação. De qualquer forma, vamos aguardar e se tiver essa possibilidade também, a gente volta aqui para falar sobre isso. Adriel Carvalho. Samuel, acho que o Cruzeiro vai trazer algum jogador sul-americano para a próxima temporada e o que acha do Sornosa? Tá até numa boa fase no Del Valle. O Sornosa passou pelo Fluminense, pelo Corinthians, né? Sem tanto destaque, realmente está jogando bem no Del Valle, mas eu não apostaria. Quanto a jogadores da América do Sul, penso que pode sim ser uma opção. Às vezes um que está atuando no Brasil ou buscando mesmo fora, como o Cruzeiro tentou em alguns casos nessa temporada, mas depende também de custo, de realidade financeira, se tiver que fazer investimento, mas com certeza é um mercado que os diretores, o departamento de futebol do Cruzeiro olha com bons olhos, né, para tentar achar bons nomes para a próxima temporada. Paulo Henrique, boa noite Samuel. O Ronaldo poderia pensar em mudar o escudo. A borda branca com o nome completo está bem ultrapassado. Gostaria de ver uma mudança ficando parecido com o do Real Madrid, com a tríplice coroa e apenas iniciais do nome no escudo. O Paulo Henrique, isso aí é uma das coisas que a lei não permite, né? Mudança de escudo, de nome, de cor, isso depende da associação. É uma das coisas que a associação tem poder de veto, né? Então, se fosse uma ideia da SAF, teria que ter a aprovação da associação, e acho que isso não vai entrar em pauta no momento. Renan Medeiros, fala Samuca, bom, sou sócio da categoria Time do Povo, que tem desconto em ingresso nos setores laranja e amarelo, porém em jogos como Vasco, Fluminense, Criciúma, que tiveram uma procura muito grande, esses setores esgotam rapidamente, e quando tento comprar ingressos nos setores disponíveis, tipo vermelho ou roxo, não fica disponível para compra, mesmo ainda tendo ingressos. Quem não tem sócio consegue comprar esses setores e a categoria Time do Povo não. Por quê? O Renan, aí a questão do desconto, né? Porque senão todos os sócios seriam Time do Povo, né? Se pudesse comprar em todos os setores a R$10. Se for comprar em um preço cheio, aí compra sem ser sócio, né? Por outro cadastro, por exemplo, que o sócio poderia fazer usando o nome de outra pessoa. Então a ideia é a categoria Time do Povo, e o Cruzeiro abriu para o setor laranja, o que nem previa o contrato anterior, né? Então é um benefício que você tem de pagar R$10, mas tendo setores limitados, porque senão as outras categorias elas não iriam fazer sentido em existir. Gustavo, o Cruzeiro manteve algum percentual dos jovens da base liberados? Manteve sim, Gustavo. Não dá pra gente falar aqui todos os nomes, mas muitos que saíram. O Cruzeiro optou por fazer uma rescisão. Às vezes o jogador abriu mão de tudo que tinha para receber daquele contrato, então nesse caso acaba-se não conseguindo manter um percentual, mas em vários outros o Cruzeiro manteve sim, por exemplo, o Paulo zagueiro, o Adriano volante,
Matheus Pereira, lateral esquerdo, jogadores que saíram recentemente e o Cruzeiro tem percentual para um futuro aí dos atletas. Eduardo Lacerda, Samuca, Sabino do Esporte, Lucas Crispim, Léo Ceará, Vitória e Wellington Rato seriam viáveis para o Cruzeiro? Eduardo, muito obrigado pela pergunta. São bons jogadores. Acho que o Crispim foi aí para o Fortaleza em uma condição de salário bem mais alto. O Léo Ceará tem que ver a questão lá no futebol japonês. O Sabino não sei se agregaria tanto assim. No esporte ali eu prefiro o Rafael Thierry, né, que foi dupla de zaga com ele. Agora o Wellington Rato faz uma boa temporada pelo Atlético Goianiense. E não sei também se o Cruzeiro teria interesse no jogador, mas ele vem se destacando realmente. Esse eu apostaria numa situação, caso eu fosse dirigente do Cruzeiro, né? Mas teria que ver também qual a condição o Atlético Goianiense liberaria o Atlético Goianiense que está ali lutando pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Silvio Miranda, Samuel Venâncio, no futuro próximo, o seu programa tem possibilidade de virar um flow? E este é o caminho que você está querendo? Ou qual é o seu pensamento? Ô Silvio, muito obrigado pela pergunta. O meu pensamento é expandir ainda mais o canal Samuel Venâncio, ter transmissão, ter um podcast, enfim, ter muita coisa para ali ser ou para aqui ser, né, uma referência quando o torcedor cruzeirense pensar em algo relacionado ao clube, né? Então quero sim expandir mais, ter uma equipe trabalhando também. É um grande sonho que eu tenho e com fé em Deus e com o apoio de todos vocês, tenho certeza que vou realizar. Eduardo Cordeiro, fala Samuel, tem alguma chance do Neres já estrear este ano? Não, Eduardo, ele já faz alguns treinos, mas a janela está fechada, né? Então ele só pode ser inscrito para o ano que vem e nenhuma chance dele estrear nessa temporada. Michael Mendes, qual o melhor jogador do Sub-20 e 17 para você? Qual você acha que vai ter chance no profissional logo? Ô Michael, vou escolher 2 jogadores e os 2 são ainda Sub-17, né? O Gui Meira, mas está jogando no Sub-20, ficando na reserva e entrando em alguns jogos, é um meia, muito bom jogador, olho neste atleta. E do 17 eu vou escolher o centroavante, o Juan Índio, que faz muitos gols, já vem até fazendo alguns treinos no Sub-20, são 2 jovens aí de muito potencial da base do Cruzeiro. Radamés Moura, teremos um meia clássico, camisa 10 para 2023? Radamés, eu até comentei sobre isso, depende de como este meia encaixaria no estilo do Pessolano, né? A princípio eu acho que teria dificuldade, mas quem sabe aí para o futuro isso possa se tornar realidade. Alan Santos, fala Samuel, a Arena em Betim, o Cruzeiro vê a Arena realmente apenas como plano B? Sim, hoje sim, como plano B, diria até mais, um plano C, um plano D, porque o foco é tentar algo especial com o Mineirão para o Cruzeiro continuar mandando seus jogos no Gigante da Pampulha. Jonathans, fala comigo, Samuca, a tropa do Cal, as minhas perguntas são simples. Primeiro, possibilidade de algum jogador do Valladolid vir para o Cruzeiro? Vamos lá, responder essa aí. Hoje depende, né? Porque questão de temporada também, não sei como seria esse intercâmbio de atletas. Mas tem bons jogadores lá, daria para tentar algo sim. Vamos aguardar. Segunda pergunta, seria uma boa opção o Cruzeiro buscar jogador livre dentro da realidade, mas jogadores de Série A? É o que é a ideia, né? O Cruzeiro vai sim tentar esse tipo de movimentação no mercado, jogadores com perfis aí de Série A do Campeonato Brasileiro. Terceira e última pergunta, meu sonho é assistir um treino, como fácil seria possível um dia, ô Jonas? Não está sendo fácil nem para a imprensa acompanhar. Então, torcedor neste momento, claro que para um futuro, talvez a ideia seja algo relacionado a sócio, a fan token, mas até o momento não tem nenhuma informação sobre isso. Gustavo Simões, Samuel, seria possível Iago Felipe no Cruzeiro? Iago Felipe é um jogador que está no Fluminense, é bom jogador. Eu gostaria de vê-lo no Cruzeiro, não sei se o Fluminense vai abrir mão do atleta na próxima temporada. Michael Mendes mandou outra, quando você acha que o Cruzeiro vai aumentar, o quanto, né? Você acha que o Cruzeiro vai aumentar a sua folha salarial para o ano que vem? É o que eu disse há pouco, Michael, eu creio que o Cruzeiro vai pelo menos dobrar a folha salarial para fazer um time competitivo na próxima temporada. Silvio Miranda, Samuel, aqui é o Silvio, direto de Massachusetts. Você sabe algo sobre o novo patrocínio Master? Você tem notícia do evento lá em São Paulo? Então, esse evento lá em São Paulo é um evento que o Cruzeiro vai anunciar um produto digital, mais um, com a presença do Ronaldo.
E sobre patrocínio Master, o Cruzeiro vem buscando aí algumas opções para se ter uma valorização considerável do seu patrocínio Master na camisa, mas até agora nada muito avançado de contrato assinado e tudo mais, mas é um desejo sim do Cruzeiro ter um grande parceiro para os próximos anos. Jonathan Barbosa, qual o valor do patrocínio do Pedrinho BH no Cruzeiro? Isso aí acho que o próprio Pedro já falou, né? Cerca de 8 milhões de reais e são valores já antecipados, inclusive. O Pedro tem contrato pelo menos até o final do ano que vem, mas também não vê problema caso chegue uma grande proposta de reposicionar a marca e de abrir mão ali do espaço e dar a possibilidade de cobrir para que o Cruzeiro tenha um valor maior nos próximos anos. Rodrigo Cordeiro Dias, Samuel, Lincoln continuará para o ano que vem? Rodrigo, ele está emprestado até o final do ano que vem, mas claro, tem uma possibilidade em contrato, caso o Cruzeiro queira, de devolver o atleta ao final dessa temporada. Eu ainda espero mais do Lincoln, não sei nesses 2 últimos jogos e qual será a decisão do departamento de futebol. Mas caso o Cruzeiro queira, tem essa possibilidade e está até registrado em contrato. Gustavo Simões, Samuel, Nenê do Vasco e Rodallega estão em final de contrato. Você acha que serve para o Cruzeiro? Gustavo, com sinceridade, eu acho que não. Acho que o tempo desses atletas aí já passou. Nenê muito veterano, tem qualidade, né? O Rodallega sabe fazer gols, mas eu acho que o Cruzeiro pode encontrar aí peças melhores pensando em Série A de Campeonato Brasileiro. O Michael Mendes, o que você acha do Cruzeiro contratar o Poveda do Sampaio Correia, centroavante, né? Faz grande Série B do Campeonato Brasileiro, mas eu pensaria em um nome assim com mais bagagem, com mais rodagem em Série A, para caso o Cruzeiro queira realmente um centroavante ali para atuar, né, no ataque, para ser um titular ou para fazer uma sombra para o Edu, enfim, eu apostaria em um jogador com mais bagagem em termos de Série A. O Anderson, ouvi uma turma falando que o Cruzeiro poderia ser patrocinado pela Heineken. Existe algum fundo de verdade? Chance zero, Anderson. Isso aí nunca existiu. Uma coisa a gente pode garantir aqui: a Heineken não será patrocinadora master do Cruzeiro. Silvio Miranda, Samuel Venâncio, a possibilidade de patrocinador master ser a XP? Não, a XP é um banco, né, que auxiliou o Cruzeiro aí na venda e hoje auxilia também o Ronaldo, né? Tem até o Pedro Mesquita que faz parte do comitê financeiro, né, no conselho consultivo, mas nada além disso de ser patrocinadora master, essa possibilidade nunca existiu. Gabriel Oliveira, Samuel, o caso do Guzmán está na FIFA? Se sim, como anda esse processo, sabe falar? Então, esse processo teve um problema ali, questão de CNPJ, de SAF e associação, e ficou nisso até o momento, e com sinceridade, nenhuma nova informação sobre o Cruzeiro ainda mover a ação na justiça lá por causa de toda essa questão, né, que o jogador foi anunciado. Com sinceridade, acho que isso não vai avançar e a história vai acabar nessa situação mesmo, sem ninguém ganhar nada. Rodrigo Cordeiro mandou mais uma. Samuel, alguma novidade do Wesley do Palmeiras? Não, nenhuma novidade, até uma informação que eu trouxe com o André Hernan. O staff do jogador disse que não foi procurado em momento algum pelo Cruzeiro. O jogador segue lá no Palmeiras. Eider Rodrigues, fala Samuel Venâncio, você tem notícias do Davi Luiz, aquele garoto da base? Ele segue treinando na base, vai melhorando, né, questão de condicionamento, entendimento ali, é só o primeiro passo de base do garoto, então muita calma também com o atleta. Recentemente ele participou de um projeto aí, Craques do Futuro, acho que se não me engano da TV Globo. Ele vem ali trilhando o seu caminho na base do Cruzeiro, ainda com muita calma e devagar com toda essa situação. Leandro Matheus, fala Samuel, Gabriel Xavier, viável para 2023? Ô Leandro, esse nome surgiu em algum momento, mas não avançou, acho que lá atrás ainda, antes até de ter a transformação em SAF, ele acabou voltando para o futebol japonês, não está muito bem, acho que não entraria na pauta não. Luiz Carlos, Cruzeiro vai construir arena ou fica com o Mineirão? Construir arena acho pouco provável, a não ser que fosse essa questão de Betim, mas ainda acho pouco provável de acontecer um avanço para que o Cruzeiro mude para Betim. E o que eu penso é que o Cruzeiro vai acabar ficando no Mineirão, mas claro, precisa de uma negociação favorável para o clube.
Cláudio Júnior, fala Samuca, beleza? É verdade que o garoto do Ituano possa vir para o Cruzeiro? Você deve estar falando do Gabriel Barros, né? Aquele jogador até que fez um gol contra o Cruzeiro, saiu provocando o torcedor, fazendo assim, no empate no Mineirão. E já teve até uma sondagem em outra época sobre o atleta. O Ituano está numa final aí de Série B, ainda sonhando com o acesso. Acho que não vai conversar nada sobre isso no momento, mas é um garoto de potencial. Já esteve na base do Flamengo, acabou não ficando e agora faz uma boa Série B pela equipe do Ituano. Se fosse um caso, seria uma aposta, né? E não, vamos dizer, uma certeza de ser uma grande contratação, caso aconteça, pensando na Série A do Campeonato Brasileiro. Tá falado, pessoal? Obrigado pelas perguntas. Deixa aí o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e apoie aí, porque muitas perguntas, espero ter respondido aí a maioria. Muito obrigado a todos por mais um Você Pergunta aqui no canal. Tá falado? Até a próxima. Vamos que vamos!